a preencher a chamada, só esperar um pouquinho. Agora, pode começar a assinar a chamada. Não quer um aqui? Um sanduíche, né? Tira um. Estão vendo a minha tela, pessoal? Sim. Tá encostado aí, pessoal. Pessoal, esperar mais um pouquinho, então. Tem pessoal falando que não é assim. Tem pessoal falando que está tentando. Então tenta de novo aqui, que eu na verdade não estava, eu entrei agora. Então pode pedir de novo a autorização aqui que eu libero. Mas não me apareceu aqui. Fala pra ela. Esse divertido geral. Aí começa a Ela gosta de estudar ali. e eles têm que vai em 70 anos. Ela gosta de investir naquele próprio. Eu sei, mas cadê? Então, pessoal, vou esperar mais um pouquinho, que eu acho que tem pouca gente hoje na. Como é que é? Não, vou esperar mais um pouquinho, só porque ainda tem pouca gente na sala. Vou esperar mais 2 minutinhos. Não tem problema. Saiu a tua tela, Gazoni. Saiu? Não, é que eu saí aqui para ver se eu autorizo aqui, ó. É que eu tenho que ficar... O problema do Meet é isso, quando as pessoas te pedem autorização, tu tem que sair da tela da apresentação, entendeu? Então eu deixei aqui, ó. Agora que ela apresenta, né? E aí depois eu deixo do ladinho aqui. Então assim tá bem, né? Vocês conseguem ver bem assim. Tá bem, tá bom. Só para mim poder ser mais ágil aqui em responder para quem pedir a permissão, né? Para avaliação, para entrar na aula. Pessoal, hoje não. Hoje a aula vai ser boa. Esse mesmo doutorando não tem conta. Tem mais alguém aí pedindo autorização? Não. Tudo bem, então tá, pessoal. São 1h13, então vamos começar devagarinho. Tá? Hoje a aula vai ser sobre marca-passo na emergência. Tá? Eu não lembrava se eu já tinha dado essa aula para vocês esse ano, né? Mas depois eu vi que não. Aí eu acabei juntando 2 aulas que eu tinha, tá? Que era uma aula sobre noções de marca-passos no eletrocardiograma e a outra de dúvidas de dispositivos cardíacos
na emergência. Dei uma misturada nas duas aulas, eu acho que ficou bom assim, né? Para dar uma noção de avaliação de eletro de marca-passo e, ao mesmo tempo, a gente poder discutir algumas dúvidas que surgem no manejo desses pacientes na emergência. Tá? Então, contextualizando, pessoal, grande número dos pacientes com dispositivos cardíacos implantáveis tem ocorrido hoje em dia, né? Então, muitos marca-passos, cardiovasculadores, ressincronizadores, né? Então, isso acaba gerando um desconforto, às vezes, até por uma falta de conhecimento do médico generalista, às vezes até um médico clínico, emergencista, na hora de atender um paciente na emergência que tenha marca-passo. Então, sempre acaba sendo um problema. A gente acaba, volta e meia, alguém liga, o paciente tem marca-passo na emergência, tem que ver o marca-passo é o culpado. Enfim, obviamente, o marca-passo ele sempre tem que ser levado em consideração e, eventualmente, óbvio, ele pode ter alguma disfunção, algum problema. Mas, raramente, o marca-passo é o vilão. E a gente, seguindo os passos para avaliar a questão da integridade do sistema, do motivo pelo qual o paciente colocou marca-passo e o eletro, a gente muitas vezes já consegue descartar que o problema é do marca-passo sem uma avaliação do dispositivo de um especialista propriamente dito. Então, é bom a gente conhecer os dispositivos para poder dar encaminhamento ao melhor manejo desse paciente. Certo? Então, a gente chega na emergência, vai avaliar o paciente, ele tem marca-passo. Então, a gente vai pensar. Então, o marca-passo mais comum de todos, né, que a gente acaba utilizando um protótipo de exemplo do marca-passo, seria o marca-passo dupla câmara, né? Então, um marca-passo que tem um cabo no ventrículo direito e um cabo no átrio, tá? Num paciente que tem eletrodo nas duas câmaras, que pode ser tanto por uma doença do nódulo AV, eventualmente alguma outra bradicardia também, né? Então, onde vai haver uma sincronia de átrio e ventrículo que vai poder ser comandada pelo software do marca-passo. Certo? Não estou vendo tua tela. Como? Eu não estou vendo tua tela. Não está vendo a tela? Mas dá para ver, eu estou vendo aqui. Ah, agora não mais. E agora? Estão vendo agora? Sim, aparecendo. Agora sim. Uhum. Tá vendo, Daniel? É estranho, eu não... Tu não tá vendo a tela? Vê se não tem o pin drop ali na tela, em outra tela, Daniel. Que daí tu vai ficar vendo sempre a mesma. É que tem duas telas do professor Gazzoni, né? Oi? Acho que tem duas telas do senhor. Tem que clicar na que tá passando os slides. Sim. Clica numa tela ali, Daniel. Ah, sim, é porque eu coloquei... Não, pode seguir. Tá? Então, aqui a gente tem o modelo, né, do marca-passo bicameral, atrioventricular, e aqui nós temos um eletrocardiograma, uma tira de eletro, né, uma derivação que mostra a estimulação atrial e ventricular, com as espículas atrial e ventricular. O que nos remete à identificação do marca-passo, quando a gente olha o marca-passo, é as espículas, né? Isso é o tradicional, que a gente tem aprendido desde cedo. Tem espícula, tem marca-passo, né? Por que é gerada a espícula? Então, geralmente a espícula é gerada, né, pela ativação elétrica, né, da ponta do marca-passo para um segundo anel, né, para um segundo anel. Então, do positivo para o negativo, certo? Então, o que acontece é que quando o marca-passo está programado em unipolar, o negativo vai ser a ponta do marca-passo e o positivo vai ser a carcaça do gerador. Então, isso gera um campo grande, e isso gera uma espícula muito grande. E a maior parte dos marca-passos, antigamente, eram marca-passos unipolares, certo? Depois que foi introduzido os marca-passos bipolares, desculpem, o que acontece é que esse campo de ativação elétrica do músculo, ele diminuiu. Então, a gente vê que tem a ponta e o anel, certo? Um negativo e um positivo. Então, a ativação elétrica vai ser dessa região
e isso vai fazer com que o campo elétrico e o sinal elétrico representado no eletrocardiograma seja menor. Consequentemente, a gente vai ver que as espículas bipolares, elas são bem menores do que as espículas unipolares. As espículas unipolares são aquelas espículas grandes, que fica inequívoca a identificação da presença do marca-passo, né? Porque a gente vê uma espícula grande. Como hoje em dia os marca-passos utilizam, grande parte das vezes, uma estimulação bipolar, às vezes a identificação da espícula fica mais difícil. Se a gente levar em consideração que os marca-passos mais modernos têm software para ficar tentando estimular com a menor energia necessária para estimular, né, com um limiar o menor possível, para gastar menos energia e ter uma duração do gerador maior, às vezes se estimula com uma energia muito baixa. E olha só como a gente vê nesse eletro aqui abaixo, a espícula fica quase invisível. Tu não consegue, muitas vezes, ver a espícula do marca-passo no eletro. Então, não vai ser todo marca-passo como esse de cima, onde a gente vê a espícula atrial e a espícula ventricular no marca-passo DDD, inequivocamente. Nesse outro caso aqui, o paciente também tem marca-passo, né? A atrioventricular, a espícula atrial pequenininha talvez esteja aqui e a ventricular aqui. Então, o que acontece é que fica muito difícil, muitas vezes, a gente se guiar pela espícula. Então, às vezes, a gente vai ter que ver o eixo, a largura do QRS, né? Que muitas vezes mostra, por exemplo, a ativação da ponta do VT. Hoje em dia, até o eixo da ativação já fica mais complicado, porque a gente tem outros tipos de marca-passos que acabam dando um eixo normal, como a estimulação fisiológica no feixe de Rias, no ramo esquerdo ou até no ressincronizador. Então, a gente tem que avaliar, perguntar a história e, às vezes, no eletro a gente tem alguma dica, mas muitas vezes não dá para ver como nesse eletro abaixo a espícula. Tá? O que acontece? Algumas escolas sempre programam em unipolar para poder ver o marca-passo. Né? E em alguns casos, para não gerar tanta confusão, por exemplo, em pacientes com marca-passo fisiológico, rissiano, a gente acaba programando em unipolar para a espícula ficar visível. Tá? Mas o padrão é tentar a estimulação bipolar com a menor energia possível. Certo? Então, por que a gente tem tanta dúvida em relação ao marca-passo? Né? Porque o marca-passo pode apresentar disfunção ou sofrer interferências e parar, né? Essa é uma grande dúvida. O cara que tem marca-passo e chega com qualquer sintoma, que pode ser por outra coisa, sempre a questão do marca-passo é levada em consideração. O paciente morre se o marca-passo parar, é uma outra pergunta, né? O marca-passo pode causar arritmias. A gente tem, às vezes, uma história antiga que viam que algumas pessoas poderiam ter arritmias causadas por marca-passo. E também se o paciente será chocado se tiver um CDI. E se pode tocar no paciente com CDI, né? Que um desfibrilador, um cardiodesfibrilador implantável. Então, essa também é uma pergunta frequente na emergência para os pacientes que apresentam um desfibrilador. Tá? Então, o que saber para a gente iniciar a avaliação do paciente com eletrocardiograma na emergência? A primeira coisa que a gente tem que tentar saber, se possível, às vezes com a família, com o próprio paciente, é que tipo de dispositivo é. É um marca-passo comum? É um unicameral? Um bicameral? Né? É um ressincronizador, um desfibrilador? Tá? O tipo, né, é importante. A marca e o modelo, né? A marca para a gente poder, se necessário, chamar o pessoal da empresa ou, eventualmente, da equipe da cardio, que tenha o aparelho para revisar e interrogar o marca-passo. Então, é bom de saber a carteirinha para ver a marca, né? Hoje em dia, é interessante também saber, porque na carteirinha dos marca-passos, eu até não coloquei isso na aula, mas é importante, tem um selinho também se é um marca-passo compatível com ressonância, né? Porque agora, hoje em dia, grande parte dos marca-passos novos, eles já são compatíveis com ressonância depois de 2 meses do implante. E mesmo os antigos, eventualmente a gente sabe já, por algumas séries grandes de casos, que eles não teriam uma interferência grande na ressonância, não parariam de funcionar, mas às vezes eles ainda não é uma indicação né, de bula, então a gente acabaria utilizando só se fosse estritamente necessário e com as devidas programações, tanto no compatível quanto no não compatível, certo? Que é para fazer os ajustes antes da ressonância. Tá? A resposta ao ímã, né? Quando a gente coloca o ímã em cima do marca-passo, o que acontece? Tá? Como é o funcionamento básico do dispositivo e as interferências, né, que podem acontecer.
Por que o paciente tem marca-passo? Isso é importante, né, para ver o motivo pelo qual isso às vezes ajuda a elucidar o caso, né, uma biodilatada que tem um CDI, né, por exemplo, ajuda também no tratamento desse paciente, que uma descompensação, daqui a um pouco, da insuficiência cardíaca por uma outra causa, e o ritmo de base do paciente. Ele tem escape, qual é que é, se é fibrilado, se vai ser enxugado, que às vezes é difícil ver no marca-passo. Certo? Então, os tipos de marca-passo, aqui exemplificados na figura, são exemplificados aqui por o unicameral, né, que é o marca-passo só com um eletrodo, geralmente pacientes fibrilados com baixa resposta, que não precisam do átrio. O bicameral, com átrio, com eletrodo no átrio no ventrículo, que o protótipo desse paciente é o paciente com doença do nódulo AV. Então, na verdade, tu acaba sentindo o átrio intrínseco do paciente estimulando o ventrículo. E nos pacientes com disfunção do nódulo sinusal, a gente sabe que uma porcentagem deles, assim, quase mais de 2% ao ano deles vão evoluir com doença do nódulo AV também. Então, é difícil a gente colocar só um cabo atrial, né? A gente já coloca um ventricular para o caso de uma evolução da doença do sistema de condução, e às vezes esses pacientes têm braditáquia, acabam tendo que usar drogas e ficando muito bradicáricos e estimulando o ventrículo. Certo? E o biventricular, que é o ressincronizador, né, que tem um terceiro cabo, né, um marca-passo multissítio, que além do eletrodo no ventrículo direito, tem um eletrodo que estimula a VE, né, que normalmente é colocado endocarditariamente pelo seio coronário, né, numa veia coronária à esquerda, ou eventualmente é por mini toracotomia, sendo um eletrodo eficaz. Certo? Então, além desses modelos de estimulação, a gente tem o desfibrilador, que muitas vezes não vai fazer nada além de ficar só observando o ritmo do paciente. E se por acaso identificar alguma arritmia, né, num paciente que seja propenso a ter arritmias, ele poder disparar a terapia adequada. Tá? Então, o desfibrilador, ele vai dar choque de um campo, né, que geralmente envolve o gerador e o coio, né, que é a mola, né, que geralmente está no ventrículo direito aqui, uma região onde vai ser como se fosse as pás do desfibrilador. Uma pá seria o coio, a mola aqui do eletrodo, e o outro seria o gerador, certo? Às vezes tem duplo coio, que era para garantir. Hoje em dia, a maior parte dos marca-passos dos desfibriladores tem um coio, porque o coio que ficava aqui na cava era um coio que muitas vezes aderia à cava e dava complicação, e a eficiência do choque se comprovou que é igual tendo uma mola ou duas molas, né, para dar o choque, certo? Então, outra coisa que é importante nesses pacientes, muitas vezes quando a gente não sabe o tipo de dispositivo, o paciente não sabe dizer, ou não é possível a informação naquele momento, é o raio-x, né? Pelo raio-x a gente consegue ter uma ideia do tipo de marca-passo que o paciente tem. Então, nesse caso aqui, a gente vê 3 cabos, né? Um no ventrículo direito, um pelo seio coronário lá numa veia coronária, né? E um cabo atrás, esse aqui é um ressincronizador. Se eu for ver aqui que mais branquinho tem um coil aqui, uma mola, eu já vejo que é um CDI com resync, né? Que é um CDI multissítio, certo? Nesse outro caso aqui, a gente vê que tem um eletrodo só, tem 2 molas aqui, ó. Esse aqui é um antigo dupla mola, né? Duplo coil, onde então a gente vê que é um desfibrilador unicameral, né? Um paciente, por exemplo, com síndrome de Brugada, que vai colocar só para prevenção de morte súbita, ele não precisa estimular, então não precisa ter o cabo no átrio, ele vai ter só um cabo no ventrículo, identificando as arritmias potencialmente malignas, né? Então, esse aqui a gente já sabe, então, que é unicameral. E nesse outro caso aqui, o marca-passo dupla câmara, 2 eletrodos, não vem coil, né? Não tem aquela parte mais branquinha que a gente vê aqui, né? Que seria a mola, né? Então, esse é um marca-passo dupla câmara. Então, pelo raio-x, a gente também tem uma ideia. Então, olhando o eletro, olhando o raio-x, a gente já tem uma ideia do que tipo de dispositivo o paciente tem, né? E às vezes fica mais fácil quando a família sabe. A marca, então, a gente pergunta para a família a marca e tal, e são no Brasil 4 marcas principais que tem, né? Que é a Boston, a Medtronic, a St. Jude, que é a Abbott agora, e a Biotronic, tá? Então, é interessante saber qual é a marca para poder chamar a empresa certa, né, para trazer o aparelho adequado para fazer a avaliação do dispositivo, né? Então, na verdade, se tu fazer um raio-x focado no gerador, tu consegue ver umas marquinhas que identificam as empresas, né? Por exemplo, aqui a marquinha da St. Jude, né?
aqui na marquinha da Biotronic, aqui, tá? Mas ele teria que fazer um raio-x bem focado em cima do gerador, que não é o caso da gente fazer muitas vezes, né? Mas quando tu não sabe, tá? E precisa, tu às vezes vai com tentativa e erro, né? Atrás o que tem e vê se consegue. Mas se tu fizesse um raio-x em cima ali da loja, tu consegue ver melhor também e identificar a empresa, certo? E a terceira coisa, então, que a gente faz para avaliar um marca-passo é a resposta ao ímã. Né? A gente não precisa fazer isso sempre, mas saber qual vai ser a resposta. Né? E quando tu coloca o ímã em cima do gerador, pode ser o ímã do próprio programador ou até um outro ímã, né? Por exemplo, uma caixa de som. Depois eu vou contar uma história para vocês, que é o seguinte, o modo magnético, o marca-passo entra no modo magnético, que geralmente ele depende da empresa, mas normalmente é uma frequência fixa assíncrona, independente dos estímulos do paciente. Então entra, por exemplo, a Sanjur tinha uma frequência magnética de 100, a 102, a Biotronic de 91. Então, quando tu botava, às vezes, o ímã em cima do gerador, também tu identificava a empresa pela frequência, mas geralmente tu começa a estimular, tu começa a estimular assíncrono. Então, se o paciente tem algum problema de sensibilidade, não está funcionando bem, às vezes tu botando o marca-passo em si, o ímã em cima, tu garante uma estimulação na frequência determinada pela empresa, né? E isso vai depender também do nível da bateria. Se estiver acabando a bateria, a frequência vai ser menor. E aí pode também ser um outro indicativo de troca de bateria, né? Isso era mais antigamente, quando os marca-passos duravam menos, né? E a gente tinha que ficar de olho, era difícil botar marca-passo, sempre eram estresses. Hoje em dia é mais fácil, né? Tá? E em alguns aparelhos, tipo no desfibrilador, o ímã ele pode desativar a terapia. Então, se o paciente está tomando muito choque do CDI, e a gente não sabe se esse choque é apropriado ou não, ou mesmo, né? Enfim, que daqui a um pouco ter outra terapia, você não pode ficar tomando choques, a gente pode colocar no desespero, antes do programador, um ímã em cima do gerador. Uma vez, um paciente estava em tempestade elétrica num hospital aí da cidade e não tinha o programador na hora, e enquanto isso da CTI, que era até a Maria Cláudia, nossa colega aí, no desespero, pegou uma caixa de som e desmontou ela, pegou o ímã e botou em cima do gerador e terminou com a tempestade elétrica, né? Então, tu vê que às vezes tem que usar a criatividade também, né? Então, como eu falei para vocês, na verdade, na maior parte das vezes está programado para entrar em estimulação assíncrona, né? Que é ficar estimulando independente de outras interferências. Então, se tu acha que está tendo interferência, bota o ímã que ele vai ficar estimulando uma frequência fixa. E às vezes desabilitar algumas terapias que estão programadas, certo? Tem que deixar o ímã, porque na verdade o que acontece? O campo magnético que gera aqui, ele fecha esse interruptorzinho aqui, né? O reed switch aqui é um interruptor tipo palheta, digamos assim, sabe? Que ele fica abertinho aqui. No momento que tu bota o ímã aqui, ele fecha o campo magnético. E fechando o campo magnético, ele começa a funcionar naquele modo magnético. Então, assim, por exemplo, esse paciente aqui está em ritmo espontâneo, com QRS intrínseco, sem o magneto. Aí eu coloco o magneto aqui, eu fecho o campo magnético e o aparelho começa automaticamente a funcionar do modo assíncrono. E olha aqui, ó, tu vê que entrou numa frequência X, já estimulando, independente do paciente ter batimentos, né? Que atualmente o mais moderno é tu observar os batimentos intrínsecos do paciente, se eles forem suficientes, tu ficar só esperando, e o marca-passo funcionar como demanda, caso necessário. Certo? Então, agora vamos para o que interessa, né, depois dessa introdução, que é o funcionamento básico dos marca-passos. Né? Gasone. Oi? Então, quando o paciente tem um marca-passo e vai para a cirurgia, especialmente cirurgia torácica ou cirurgia abdominal, tem um pouco de diferença. Quais são os recursos que a gente tem para evitar que o marca-passo sofra algum dano com eletrocautério? Então, assim, se a cirurgia ela vai ser realizada mais do que 15 centímetros longe do marca-passo, por exemplo, uma cirurgia de hérnia, uma cirurgia de quadril, de joelho, não, até abdominal, embaixo aqui, não haveria necessidade de tu mexer no marca-passo, porque não vai
dificilmente vai ter uma interferência no sistema. A gente até orientaria nos pacientes que têm marca-passo daí, utilizar o cautério bipolar. Mas os cirurgiões não gostam de utilizar o cautério bipolar porque ele queima menos que o cautério unipolar. Então, o que acontece é que nessas cirurgias distantes do gerador, a gente usualmente pede para ajustar o marca-passo antes da cirurgia, para deixar ele de maneira assíncrona e desabilitar terapias. E depois da cirurgia, reajusta. Já nas cirurgias mais próximas do marca-passo, cirurgias torácicas, né, como tu mesmo falaste, aí sim a gente sempre faz o ajuste do marca-passo antes, né, da cirurgia, bota ele em assíncrono, por exemplo, e desabilita as terapias, né, de choque, por exemplo, para não haver interferência do eletrocautério, que ele pode detectar como se fosse uma arritmia, né, aquela interferência do eletrocautério, o marca-passo interpretar isso erroneamente como uma arritmia e acabar dando um choque inapropriado, por exemplo. Né? Ou, eventualmente, o cautério inibir um marca-passo de alguém que é dependente do marca-passo. Então, a gente... Zoni, quando bota o marca-passo em assincronia, tu está querendo dizer o quê? Que ele vai estimular o tempo inteiro, independente dos batimentos próprios do paciente, entendeu? Então, o marca-passo assíncrono é um marca-passo que sempre vai mandar o estímulo, independente de interferências ou de batimentos intrínsecos do paciente. Se eu programar o marca-passo, por exemplo, em 60 batimentos por minuto, e a frequência da pessoa está em 80, esse marca-passo vai ficar inibido. Então, se eu programo ele em assíncrono, independente dele ter 80, vai entrar as espículas ali. Vai entrar a estimulação. Então, é para evitar depois eu vou mostrar mais adiante, tem uma foto disso, mas é para evitar a interferência. Então, nessas cirurgias mais próximas e outras cirurgias que a gente acha que pode gerar, a gente já pede para programar o ajuste do marca-passo antes e após a cirurgia. E se o paciente vai para a cirurgia de urgência e a gente tem dúvida, aí o pessoal pode botar um ímã também, né? E deixar o marca-passo assíncrono, quer dizer, insensível, né? Que ele vai ficar estimulando, independente do sentimento de batimentos intrínsecos do paciente ou não. Certo? Mas eu vou falar mais adiante disso. Então, o marca-passo unicameral, ele pode ser ventricular e atrial. O unicameral atrial hoje em dia é mais raro, né? Porque quando tu vai botar um unicameral atrial, tu já bota um ventricular, na maior parte das vezes, pelo que eu falei de evolução da doença, né? O unicameral ventricular, principalmente para pacientes fibrilados, e na maior parte dos pacientes é o bicameral, né? Um eletrodo no átrio e no ventrículo, para a gente manter uma sincronia atrioventricular na maior parte do tempo, que evita a síndrome do marca-passo, que são batimentos assíncronos que vão do ventrículo e batem contra a válvula fechada e dá batimentos no pescoço, né? Ou, eventualmente, até gera mais FA, então, fibrilação atrial. Então, a ideia é ter sincronia, tá? E o funcionamento dos modos mais comuns é como tu programa. Então, o marca-passo dupla câmara, ele pode ser programado de várias formas, né? Então, a primeira letra geralmente se refere, né? Geralmente não, sempre se refere à câmara estimulada. Tá? Então, se é um D, é que ela pode estimular átrio e ventrículo. A segunda letra, a câmara sentida, aonde sente os estímulos do coração. Né? Que, então, se tiver o D, que é de dual, né? Átrio e ventrículo. E a terceira letra é a resposta à câmara sentida, que pode ser, se for só um I, é que inibe. Se sentir o ventrículo, inibe a estimulação. Se tem um batimento intrínseco do paciente, o marca-passo se inibe. E a outra, que seria o T de trigger, né, que seria, se eu sinto um batimento do átrio, né, eu trigo o ventrículo, né, no paciente que tem bloqueio atrioventricular total, que daí faz uma sincronia, né. Então, o paciente com BAVT, que tem o átrio bom e o nódulo AV ruim, ele sente o átrio e triga o ventrículo, ele estimula o ventrículo. Então, essa terceira letra corresponde à câmara sentida. No caso do unicameral, por exemplo, ventricular, eu vou programar em VVI ou VOO. O VVI quer dizer o quê? Que eu estimulo no ventrículo, que eu sinto no ventrículo, que eu inibo. Então, quer dizer, se o paciente estiver com uma frequência acima daquela que eu programei, ele se inibe. Senão, não. Se eu programar em VOO, eu programo ele em assíncrono. Quer dizer, independente dos batimentos que ele sinta do paciente, ele vai estimular. Então, ele vai funcionar sempre independente de qualquer coisa. Ele vai ser assim, ele não vai manter a sincronia, ele vai estimular sempre, né? Mesmo que tenha estímulos do paciente. Certo? Então, baseado nisso, tem os códigos
código NASP, né? Eu digo que é o código das letrinhas, né? Então, o que eu já falei para vocês, não vou entrar muito né, em detalhes aqui, eu já comentei, mas o mais importante é primeira câmara estimulada, segunda câmara sentida, e a terceira câmara é a resposta à sensibilidade, que pode ser inibição ou a sincronização, a trigger, né? Hoje em dia, depois tem a quarta letra também, que seria o modo de frequência, se tem sensor, né? Porque os marca-passos hoje em dia eles têm sensores. Quer dizer o quê? Que se a pessoa se mexe, o marca-passo detecta a movimentação e ele pode acelerar a frequência cardíaca, tentando simular uma atividade física, uma resposta fisiológica, né? E a quinta letra seria as coisas agora de estimulação multissítio, né? Tipo ventilador, mas isso acaba não sendo muito utilizado, né? Que seria se tem um eletrodo a mais no ventrículo, né? Caso na estimulação multissítio. Certo? Então, graficamente, os modos mais comuns de estimulação que vocês têm que se deter são esses, né? Aqui, nesse caso, ele está funcionando como um AI no primeiro, né? Que quer dizer o quê? Que ele sente no átrio, que ele estimula no átrio, sente no átrio e inibe no átrio, tá? Esse modo pode ser programado tanto no unicameral atrial ou no bicameral, né? Onde tu pode programar só com uma estimulação ou sensibilidade atrial. Então, ele está estimulando o átrio, sentindo o ventrículo, estimulando o átrio, sentindo o ventrículo, estimulando o átrio, sentindo o ventrículo, certo? Nesse outro traçado aqui, é um VVI unicameral, tá? Então, quer dizer o quê? Que eu programei esse marca-passo, pode ser um dupla câmara ou unicameral, né? Eu programei em VVI, quer dizer que eu programei como só se o ventrículo funcionasse. Então, nesse caso aqui, a gente está estimulando o ventrículo o tempo inteiro. Se por acaso tivesse um batimento intrínseco do paciente, ele se inibiria, tá? E aqui o bicameral, uma espículazinha atrial e uma ventricular. Nesse caso aqui está estimulando as duas câmaras. O A aí seria uma das nossas nasal? Isso. A programação AI, ela é basicamente para doença do nosso sinusal. Entendeu? Porque, na verdade, não precisa do estimular o ventrículo, né? Seria só estimular o átrio. Então, a estimulação atrial, nesse caso aqui, a gente, visualizando essa tirinha, vemos a espícula com uma ativação de um átrio aqui, né? Com a vascularização do átrio. Né? Não é uma vascularização sinusal, porque o eletrodo fica anatomicamente num local diferente do nó sinusal, certo? Aqui a gente vê a captura ventricular, que nós vimos anteriormente, então a espícula com um QRS largo, né? Então esse eletrodo, ele está provavelmente no músculo cardíaco, no VD, né? Na ponta do VD, que é o mais comum, que acaba classicamente ficando o eletrodo, certo? E agora, só uma explicaçãozinha da sensibilidade, né? Por exemplo, aqui eu tenho a representação gráfica da amplitude da onda R e da onda T, que vem na sequência aqui. Então, o software do marca-passo, ele identifica graficamente o QRS como isso, uma ativação, uma amplitude que ele detectou aqui. Então, ele detectou como se tivesse uma onda R acima de 2,5, 3 milivolts, e uma onda T pequenininha aqui. Ele faz da mesma forma, ele faz na onda P, tá? Então, nesse traçado aqui embaixo, do marca-passo programado em DDD, o que a gente vê? A gente vê que tem um ritmo sinusal e logo na sequência, o marca-passo ele não detecta uma onda P e lança uma espícula atrial, né? E aí aquela espícula atrial, ela vai batendo por 3 batimentos e na sequência, nós temos uma extrasístole ventricular, certo? E logo depois dessa extrasístole ventricular, a gente vê uma espícula atrial, que vem mais ou menos no mesmo tempo, né, que viria em relação às outras, né, na mesma frequência programada. O que aconteceu aqui? É que o marca-passo não sentiu essa onda, essa extrasístole. Então, houve um problema de sensibilidade. É um undersensing. Então, ele não sentiu a extrasístole intrínseca do paciente e largou uma espícula, porque ele enxerga graficamente, entende? Então, o que acontece é que essa extrasístole, provavelmente, ela não estava sensível ao marca-passo. E como é que tu programa o marca-passo? Quando tu programa assíncrono, né, que aqui era a explicação que eu ia para vocês,
A sincronia é igual a sem sensibilidade, ele é insensível. Então, independente de estímulos do paciente, de estímulos próprios do paciente, de batimentos intrínsecos, ele vai entrar, ele não vai ler batimentos, então tu vai cegar o marca-passo. Né? No marca-passo temporário, a gente também tem um botãozinho ali no final, que diz assíncrono, que quando tu bota ali, tu cega o marca-passo, e ele vai estimular sempre, independente de batimento. Se eu programo uma sensibilidade baixa, né? Uma sensibilidade baixa, o que quer dizer? Quer dizer que, na verdade, eu estou aumentando o muro. Quer dizer, uma sensibilidade baixa quer dizer que tem que ter uma onda R muito grande para visualizar a onda R. Então, nesse caso aqui, a sensibilidade, que é o valor contrário absoluto, ela está muito baixa, porque a cerca é muito alta e eu não consigo ver de trás da cerca. Então, o que acontece? Essa extrasístole que está aqui, não é vista porque a sensibilidade do marca-passo ela está inadequadamente programada, às vezes por algum motivo. Atualmente, os marca-passos têm sensibilidade automática, mas isso pode ser uma coisa. Então, quando a gente vê um undersensing, isso aqui não é um mal, isso aqui, na verdade, pode ser só um ajuste do marca-passo. Ele pode estar mal programado, e não que o marca-passo esteja com problema. Então, tu pode ter um undersensing. Né? Porque essa extrasístole está atrás da cerca que eu não vejo. Agora, se eu baixo a cerca, se eu aumento a sensibilidade, diminuindo o número absoluto da sensibilidade, que é o que acontece. Aqui eu programei a sensibilidade em 1,25 e aqui em 5. Então, o valor 5 é uma sensibilidade mais baixa que 1,25. Porque aqui eu consigo detectar ondas menores. Então, mas quando eu baixo a sensibilidade, eu tenho problemas, por exemplo. Se eu baixo demais, eu começo a enxergar a onda T. E aí, se eu contar a onda T com um batimento, num cara que tem um desfibrilador, eu posso ter uma dupla contagem e o paciente pode tomar um choque inapropriado. Então, por isso que o desfibrilador, geralmente, eles têm algoritmos para deixar a sensibilidade automática. Mas que eu possa mexer para, muitas vezes, aqui eu tinha que subir um pouco a sensibilidade. Então, a sensibilidade adequada seria um pouquinho maior, né? A ponto que eu enxergue essa extrasístole, mas não enxergue a onda T. Entendeu? Ele tem um undersensing. Só que por que ele não disparou? Ele disparou aqui, ó. Olha aqui. Tá ali, ó. Só que essa coisinha aparece. Ó. Olha só. Ali, ó. A espícula tá aqui. Entendeu? Tá no meio da T ali, da extrasístole. Tá vendo? É que eu não consigo. Aqui, isso aqui é um problema. Isso aqui também. Que ele aparece aqui na minha frente, bem na. Não tem como tirar isso aqui, né? É porque eu esperava que ele gerasse um impulso, uma palpação regular. Mas é que aqui, inclusive, é um atrial, né? Entende? O que acontece? Se eu sinto uma extrasístole, naquele momento eu zero o contador e eu só vou ter uma espícula atrial logo depois. Se eu programei em 60 milissegundos, 60 batimentos, é 1000 milissegundos depois. Então, nesse caso aqui, ele deveria sentir essa extrasístole, e não disparar o átrio. Ele deveria contar de novo e só depois de 1000 milissegundos, ou 60 batimentos, né, o equivalente, né, ele dá a espícula. Só que ele deu a espícula no meio aqui, que não capturou o átrio porque ele estava refratário. Tá? Alguma dúvida que eu perguntava, Nazir? Não, eu ia te dizer, porque quando a gente passa o marca-passo temporário, o conceito de sensibilidade é diferente, né? Não, é o mesmo, Nazir, na verdade. Sim, mas quando tu passa o marca-passo temporário, se ele não está conduzindo de forma adequada, tu pode aumentar a sensibilidade. Não, na verdade, o que acontece? Quando a gente vai encravar o marca-passo temporário, a gente bota ele em assíncrono, então a gente deixa ele sem sensibilidade, deixa ele insensível, bota na energia máxima e uma frequência cardíaca que tu vai conseguir ver bem, 70, 80, digamos assim. Ou até mais, se o paciente tiver muita extrasístole. E aí tu vai fazer a captura. Depois que tu encravou o marca-passo, aí tu vai ajeitar a frequência que tu quer, tu vai ver o limiar da estimulação, ver para te botar um ajuste de umas 3 vezes maior, e tu vai colocar uma sensibilidade para ver, tu vai baixar a frequência para o ritmo de escape dele, para ver a partir de quando ele vai enxergar. Então, obviamente, logo depois que tu bota o marca-passo temporário, tu geralmente deixa ele meio assíncrono ou com uma sensibilidade baixa, né? Uma sensibilidade
insensível, digamos assim, ou um pouquinho sensível. E aí tu vai observando. Depois que tu já quer ver se o paciente recuperou o ritmo intrínseco, por exemplo, em alguma causa reversível, tu vai aumentando a sensibilidade. Então tu vai baixando o nível. E aí, por exemplo, tu deixa o marca-passo, vou deixar em 50 e vou deixar a sensibilidade bem alta. Eu vou baixar o valor da sensibilidade, deixar ela alta. Deixar sensível. O que eu quero dizer é que quando tu fala em sensibilidade aumentada, parece que tu está querendo favorecer o estímulo. E, na verdade, é o contrário. Ao contrário. É que nem eu falei ali, é o contrário. Sensibilidade alta, valor baixo. Que nem aqui, ó. Esse aqui é super sensível e com valor baixo. Esse aqui ele é insensível com valor absoluto alto. Porque eu preciso de uma onda R acima de 5 milivolts para poder ser sentida. Aqui eu preciso de uma onda R acima de 1,25. Então, na verdade, quanto mais sensível, menor o valor absoluto, né, em milivolts. Por isso, quando é marca-passo temporário, a sensibilidade tem que ficar em 0. A princípio, quando tu quer ver que o paciente vai recuperar, sim, quando tu vai no início não e depois sim, né? Óbvio, porque antes tu quer encravar, então tu tem que garantir que tu tá encravando, e logo depois, quando tu quer ver se vai recuperando o ritmo, tu vai deixando ele bem sensível, tem razão. Aí tu vai deixando a sensibilidade bem baixinha. Isso aí. Chegamos a um consenso aí, né? Chegamos. Então tá. Seguindo, então, nesse caso aqui, mostrando a tira do slide anterior, a gente vê então que esse batimento não foi sentido e a espícula continuou na sua sequência normal. Ó, aqui, aqui, aqui e aqui. Ela foi disparada porque não sentiu isso aqui. Então, talvez a gente, ajustando a sensibilidade do marca-passo, a gente consiga fazer com que ele enxergue essa extrasístole e não largue essa espícula. Essa espícula vai ser largada, ela deveria ser largada só mais na frente, deveria contar aqui, assim, mais ou menos aqui, né, e a próxima aqui. A sensibilidade ventricular, no caso aqui, ó, o marca-passo vem estimulando, ele vem estimulando, e aí surge um batimento do paciente, e ele para de estimular. Então aqui está sentindo bem. E aqui, o que acontece é que, às vezes, pode haver uma coincidência de temporização do marca-passo, né, com os batimentos intrínsecos do paciente. Então, pode gerar algumas coisas que a gente nem vai entrar muito em detalhe aqui, que é fusão e pseudofusão, né? Que, na verdade, tem um batimento que ele é metade intrínseco, metade do marca-passo. Porque foi bem na hora que o marca-passo é da espícula que veio o batimento do paciente. Então, na verdade, o batimento fica misto, fica fusionado. E, às vezes, até um pouquinho depois, né? Aí ele não consegue despolarizar, ele fica o QRS estreito, mas com a espícula no meio dele, isso aqui seria uma pseudofusão, certo? Então, isso, às vezes, tu ajusta a temporização e tal, mas não quer dizer que seja um grande problema. É uma coincidência de temporização. Então, às vezes, a gente pode encontrar isso e pode ser normal, né? Quer dizer, a gente vai ter que avaliar o marca-passo, certo? Então, agora exemplificando os modos mais comuns, então o VOO quer dizer que ele só estimula o ventrículo, não sente nada e não triga nada. Então esse é o modo de implante do marca-passo temporário. É geralmente um modo temporário. Tanto quando vai passar o marca-passo temporário na emergência no início, né, não no fim, né, como a gente conversou anteriormente, mas também em cirurgias, eventualmente, né, que o paciente é dependente, vai ter eletrocautério que pode causar interferência, né? Então, nesse caso aqui, o marca-passo é assíncrono, ele vai estimular sempre. Então, aqui, por exemplo, ó, tá estimulando. Aí teve um batimento do paciente e ele não sentiu, porque ele está zerado aqui na letrinha que sente. Então, ele jogou uma espícula ali, que não despolarizou porque o músculo está refratário. Então, ele vai jogar as espículas sempre, né, independente de sentir os batimentos do paciente. Então, muitas vezes, a gente deixa uma frequência até um pouco maior para não ficar vendo esses episódios aqui onde acaba confundindo às vezes, né? Então, deixa eu ver aqui. Tá? Ou deixa um escape, se você tem uma frequência de 80, deixa ele uns 50 para garantir, né? Mas normalmente a gente aumenta a frequência para ficar só a espícula aparecendo. Aqui, o marca-passo VVI, então, é um marca-passo de demanda, né?
Então, a gente vê, isso pode acontecer geralmente nas arritmias atriais crônicas que a gente coloca, né, a fibrilação atrial, ou em alguns casos de BAV, né? Geralmente no BAV a gente bota um eletrodo atrial também, porque o átrio é bom. Mas em alguns casos acaba botando. Então, o exemplo aqui, ó, é um paciente que vem em ritmo sinusal e ele tem uma pausa. Aí, essa é a pausa máxima ali que o marca-passo deixa e já entrou um estímulo. Porque não sentiu nada, não veio nada, ele iniciou. Na sequência, tem um batimento intrínseco, ele se inibe. Né? Então, olha só aqui. Espícula, espícula QRS, um batimento intrínseco. Ele espera outro batimento intrínseco e não veio naquele período que a gente programou o marca-passo, e aí entra de novo a estimulação, né? E vocês veem aqui que fica dissincrônico do átrio, quer dizer, ele está programado em VVI, ele está desconsiderando o átrio aqui. Então o átrio fica dançando aqui, fica dissociado quando, no modo VVI, né? Aqui é o modo VVI, né, que geralmente a gente coloca... que a gente coloca na sonora sinusal. Aqui, então, o paciente está ritmo sinusal, uma pausa, e aí não teve nenhum batimento, o marca-passo não sentiu nenhum batimento próprio do paciente, ele lançou uma espícula e fez uma ativação atrial pela espícula do marca-passo. Na sequência, teve um outro batimento intrínseco e acabou gerando um batimento intrínseco, certo? Então, aqui... Onde? Aqui embaixo? Vamos ver aqui. Aqui embaixo, então, nós temos o quê? Nós temos na tira de baixo, tem que lembrar de fazer as aulas e botar os traçados mais para cima aqui, né, no vídeo. Então, aqui ele vem estimulando o átrio, daí ele tem um batimento intrínseco, aí depois não vem nada, ele estimula o átrio novamente, e ele teve uma extrasístole ali, né, que realmente não foi sentida, né, e aí teve uma espícula na sequência. Pelo fato dele sentir só o átrio, isso justifica esse adolescente? Claro, não, claro, porque justamente isso que eu queria provocar você. Como ele está programado em AI, ele não sente o ventrículo. Então, uma extrasístole ventricular, ela não é vista, porque não está programado em DDD, né? Está programado em AI. Então, isso aqui é um undersensing, mas é porque a gente deixou programado dessa forma, não vai sentir mesmo. Então, por isso que nesse caso aqui, tu vai lá e vai programar ele em DDD. Então, por isso também é um dos motivos no qual a gente geralmente bota um eletrodo ventricular na difusão sinusal, né? Porque essas extrasístoles que podem interferir, elas também acabam não sendo sentidas, né? Então, além da progressão do doença sinal dentro, certo? Aqui um marca-passo programado em AOO, né? Que é muito difícil, né? Que é em 60, certo? E aqui o paciente, por exemplo, tem uma taquicardia de base, né? Então, tu vai ter as espículas em 60 e a taquicardia no meio. Mas como ele está programado insensível ou assíncrono, né? Como a gente falou, a TAC fica andando e as espículas também ficam andando. Umas capturam, outras não. Aqui ela não captura porque aquela captura e aquela captura, né? Aí, só que na maior parte do tempo aqui fica a TAC e só vai ter as espículas na frequência programada de 60. Então, isso aqui é 60, 60. Sempre tem a cada 1000 milissegundos, que é o intervalo para dar a frequência 60, uma espícula, e no meio delas tem a taquicardia, nesse caso, uma taquicardia de base juncional. Né? Então, o marca-passo DDD, então, esse é o mais comum de todos, é o mais importante. Né? Então, a gente vai falando sobre os outros, vai dando uma noção para vocês, e vamos chegar no principal, né, que é o dupla câmara, certo? Então, o primeiro traçado, o primeiro QRS que eu mostro para vocês é um QRS normal. Uma onda P e um QRS, certo? Aí ele tem o quê? Ele tem uma pausa e não veio nenhum estímulo sinusal. Então, ele lançou uma espícula e despolarizou o átrio. E o ventrículo continuou conduzindo normal. Quer dizer, o nódulo AV conduziu bem aqui. Então, ele está estimulando o átrio e sentindo o ventrículo. Ele está programado em DDD. Estimulou o átrio e sentiu o ventrículo. Então, ele inibiu. Ele se sentiu e inibiu. Certo? Aí, de novo, ele passou o batimento. Aí, ele identificou uma onda P. Ele sentiu uma onda P intrínseca do paciente, sinusal. Mas essa onda P não conduziu para o ventrículo no tempo programado. Então, o que acontece? Ele lançou uma espícula. Então, aqui tem uma atividade atrial normal e uma estimulação ventricular. E, na sequência, houve a falha das duas câmaras. Não teve batimento sinusal
e não foi conduzido para o ventrículo. Então, ele teve uma estimulação, um átrio pacing e V-pacing, né? Estimulando o átrio e o ventrículo. Então, como é que a gente chama isso? Em marca-passo, para memorizar. Aqui, sentindo o átrio e sentindo o ventrículo. Depois, estimulando o átrio e sentindo o ventrículo. Sentindo o átrio e estimulando o ventrículo. Estimulando o átrio e estimulando o ventrículo. São as várias formas que o marca-passo dupla câmara, né, programado em DDD, né, porque a gente pode ter um marca-passo dupla câmara que esteja programado em AI, né, por exemplo, mas geralmente a gente acaba deixando em DDD e fazendo os ajustes de programação, certo? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma estimulação ventricular de um paciente aqui do Clínicas que a gente não vê muito bem a espícula, porque realmente está programado em bipolar. A outra peculiaridade desse traçado, né, é que o átrio está dissociado. Então, por quê? Porque ele está programado em VVI. Então, é um paciente que tem átrio e não deveria estar programado em VVI, né? A não ser que ele tenha um VVI. Então, em pacientes, às vezes, muito idosos, frágeis, que tu quer fazer uma cirurgia rápida, tu bota só um eletrodo ventricular, mesmo que ele seja bloqueado, porque ele é mais velhinho. Então, na verdade, tu vai ver, na representação gráfica, a estimulação ventricular e tu vai ver o átrio dissociado, porque ele não tem eletrodo no átrio, vai ter só no ventrículo, certo? Então, aqui, a gente vê também pelo eixo, né, que está na ponta do ventrículo direito, porque D2, D13 e AVF são negativos, certo? Então, de baixo para cima, D1 e AVL são positivos, né, da direita para a esquerda, e V1 é negativo da direita para a esquerda. Então, é um marca-passo, provavelmente, que deve estar colocado tradicionalmente na ponta do ventrículo direito, certo? Esse é um ECG que às vezes também gera dúvida, né? Aqui, viu que se a gente ficar observando com mais atenção, a gente vê uma espículazinha aqui, né? Bem pequenininha, certo? Porque a energia necessária para estimular é bem baixa. Né? E a dissociação. Nesse caso aqui, é um traçado no marca-passo dupla câmara, estimulando o átrio e o ventrículo o tempo inteiro, ó. Estimulando o átrio, estimulando o ventrículo, estimulando o átrio, estimulando o ventrículo, né? Então, átrio pacing e V-pacing, que é o padrão de uma estimulação do nó sinusal e do ventrículo aí no paciente que necessita, que tem um escape baixo, né, necessita de estimulação das duas câmaras, certo? A outra forma de estimulação é a do ventrículo, é a do ressincronização, onde, na verdade, a gente vai ver o V1 positivo, né, porque vai ter ativação também da esquerda para a direita. Normalmente a ativação é da direita para a esquerda, porque gera um V1 negativo. Na terapia de ressincronização, geralmente a gente vai ter uma onda Rzinha em V1. Até então, se vocês verem um paciente que tem um ressincronizador e que não tem pelo menos uma Rzinha em V1, talvez ele não esteja ressincronizando bem, né? Então, geralmente, o ressincronizador, ele tem V1, que é lateral esquerdo negativo, e V1 positivo, certo? Mas, também, isso, mais detalhes, né? Que isso, para caso a caso, a gente vai avaliando. Então, outra forma de estimulação. Eu poderia colocar aqui agora também, né? Que eu até não complementei essa aula, também, para não complicar muito, é a estimulação do feixe de RIS, né? Então, atualmente, a gente muitas vezes coloca o eletrodo no tecido de condução, no RIS ou nos ramos. E aí o QRS vai ficar bem estreito. Então, geralmente, nesses casos, a gente programa em unipolar para ter certeza do que está acontecendo, né? Principalmente por causa de uma confusão, né? Muitas vezes. Certo? Seguindo, então, a quinta pergunta seria por que o paciente tem um marca-passo? Dissonância sinusal, bloqueio ventricular. Isso é importante, né? Porque, eventualmente, você vai para uma cirurgia e tu não tem ímã. Se o cara não tem um bloqueio, ele vai baixar um pouco a frequência, às vezes, mas não vai ser... Né? Agora, se o paciente tiver uma dependência total do marca-passo, isso é importante, é relevante saber, né? Porque ele tem um marca-passo, um desfibrilador que é uma miocardiopatia dilatada, vai para a cirurgia, ou isso vai ser importante saber. Então, muitas vezes a causa do implante do marca-passo é importante para a gente poder contextualizar com uma apresentação clínica agora, que pode ser por causa do marca-passo, mais comumente por causa de outra coisa, e o marca-passo a gente pode ajudar. Né? E por último, qual o ritmo de base do paciente? Né? Se o escape está adequado, né? Também, né? Muitas vezes, se tu, por exemplo, tem uma disfunção no marca-passo e tem um escapezinho, tu fica tranquilo, né? Acabou a bateria, outra coisa. Então. E terapias que tu vai fazer para o paciente, por exemplo, que é fibrilado. Tu pode ver que ele é fibrilado, não vai não bater, e aí você tem que ser enxoglado, certo? Então, ou tem um flutter que dá para ver a ablação, que tu vai ver as ondas F de flutter. Então, a gente pode ver o ritmo de base, e se a gente não conseguir ver bem direito no eletro, a gente
pode avaliar no programador do marca-passo, né, com avaliação especialista e poder tentar identificar essas causas. Então, se o paciente tem fibrilação atrial de base, se ele tem ritmo sinusal, se ele é um bloqueado total, né, um paciente perigoso, assim, se tiver alguma causa de disfunção de eletrodo, por exemplo, ou uma cirurgia que possa inibir o marca-passo. A bradicardia sinusal, um flúor atrial, por exemplo, também tem terapia, certo? Então, finalizando aqui, a gente vai tirar as dúvidas, aquelas que a gente colocou no início da aula, né? As 4 perguntas aquelas, se o marca-passo pode apresentar disfunções e parar, se o paciente morre se o marca-passo parar, se o marca-passo pode causar arritmias, e se o paciente será chocado se tiver um CDI. Então, as disfunções do marca-passo, elas podem ser principalmente por uma ausência da estimulação, né? Então, nesse caso aqui, o que está acontecendo aqui? Ele sofreu uma interferência, essa interferência pode ser uma interferência externa, por exemplo, de um campo elétrico. Então, isso aí daí causa um oversensing. Tu vê que está tremidinha a linha de base, mas às vezes o marca-passo identifica uma interferência externa como um batimento do paciente. E aí ele inibe. Então, olha só, ele causou uma pausa. Aqui a pausa foi maior porque a interferência por mais tempo. Então, o marca-passo, geralmente, os mais modernos, eles trabalham em frequências diferentes de quase todos os outros aparelhos. Mas, eventualmente, pode ter algum que cause problema, e a gente até orienta ficar 15 centímetros longe da fonte geradora de radiofrequência, né, que possa gerar um campo elétrico significativo. Tá? Então, às vezes, até quando tu tem uma fratura do cabo do eletrodo, fica uma interferência no cabo. Então, o paciente fraturou o cabo porque ele caiu, porque o cabo ficou roçando na clavícula, por exemplo, né? Então, ele quebrou, fraturou o eletrodo, e aí começa a ter oversensing. Né? Ou às vezes não captura mesmo, ou ele não dá espícula, perde comando, ou às vezes até dá oversensing. Então, isso aqui ó, é interessante a gente visualizar, porque isso pode também ser problema. Certo? Oversensing interno da bateria, falha isolante, fratura do condutor, né? São causas, né? Então, é o que gera o oversensing, né? Que é uma interferência que nesse período todo aqui não teve nada, mas ele sentiu como se tivesse. É o inverso do que a gente comentou anteriormente. Certo? Aqui o undersensing, né? Então, aqui, por exemplo, ele tá tendo os batimentos, ele não está sentindo. Isso a gente tem que ver se os cabos estão íntegros, então vale uma revisão do marca-passo. Pode ser uma questão de ajustes, mas às vezes pode ser alguma questão de problema no marca-passo mesmo. Certo? Só uma dúvida do oversensing, esse marca-passo mais novo não tem um dispositivo de segurança para lançar o... Sim, logo depois tem o backup pacing, né? Então, tem alguns mecanismos, tá? Mas se for uma interferência grande, assim, isso na verdade... Isso aí, tá? Aqui, em relação ao undersensing, então, muitas vezes a gente tem que ver outras coisas dos pacientes também, né? Que é a anormalidade eletrolítica, avaliar marca-passo, né? Então, essas coisas, fibrose do eletrodo, uma cicatrização intensa do eletrodo que dificulta depois ele funcionar direito. Então, tem que avaliar marca-passo, tem que ver que os eletrólitos também podem dar falha de captura, eles podem aumentar linear de estimulação, certo? Então, aqui uma fusão ventricular, como a gente falou antes, que às vezes confunde, né? Às vezes é só uma coincidência, então a gente tem que avaliar. Então, aqui, na verdade, tem uma mistura do QRS estimulado com o QRS de base. Às vezes pode ser porque o paciente acelera um pouco e causa uma coincidência com o programado pelo marca-passo. A pseudofusão também, né, que daí espícula no meio, não causa uma fusão, mas tem algum problema aqui de temporização, às vezes, na maior parte das vezes. Tá? Respondendo agora, então, a segunda pergunta, né? Se o paciente morre se o marca-passo parar, depende do escape, né? Então, se o paciente perde o comando do marca-passo e ele tem um escapezinho de 40, ele vai se aguentar, né? Até... Mas às vezes é menor que isso. E aí, por exemplo, aqui ele está lançando as espículas e não tem nada de captura, né? E tem um escapezinho dele aqui, ó, que é um escapezinho lento. Então, dependendo de como ele vai se comportar com o escape dele, né? Com o ritmo de escape, que pode ser funcional, pode ser ventricular. Nesse caso, até era uma brade sinusal e o ritmo de escape era uma bradicardia sinusal. Tá? Então, nesse caso aqui, até... embora lento, muitas vezes não causa uma evolução tão grande, mas aqui tu vê que está quase próximo de 30. Né? Então, num paciente já com outras comorbidades, isso pode ser um fator para a repercussão sistêmica. Certo? Então, causas de perda do comando são o esgotamento da bateria, deslocamento do eletrodo, queda, fibrose, acidose, hipoxemia. Então, eletrólitos, até antiarrítmicos, às vezes, aumentam o linear de captura. Então, a gente tem que fazer uma série de interpretações aí, né, e continuar pedindo todos os exames de eletrólitos, ácido base,
pedir raio-x de tórax, né? E pedir para alguém vir avaliar o marca-passo, obviamente, né? E às vezes, na correria, aqui tem que acabar passando um temporário, né? No paciente, várias vezes os vozinhos esquecem de avaliar o marca-passo e só voltam quando acaba a bateria total, né? Isso acontece às vezes, tá? Em relação às arritmias, os marca-passos podem causar, até antigamente era mais comum, por exemplo, a taquicardia mediada pelo marca-passo poderia ocorrer, que seria como se fosse um curto-circuito eletrônico, que o que acontece seria assim, no marca-passo dupla câmara, tu teria uma ectopia, uma extrasístole ventricular. Essa extrasístole pode ser conduzida para o átrio, porque a grande parte da gente, nós temos condução do ventrículo para o átrio também, não só do átrio para o ventrículo, então tu pode ter uma extrasístole que conduz para o átrio. Essa condução para o átrio é sentida no eletrodo atrial e o eletrodo atrial deflagra o estímulo ventricular. Então tu gera um curto-circuito eletrônico, logo depois uma extrasístole. Isso antigamente era um problema, né? Tu até ia na emergência, tu sempre tinha um ímã para botar em cima para tirar da taquicardia mediada pelo marca-passo. Hoje em dia, os aparelhos eles têm um algoritmo de detecção da taquicardia mediada pelo marca-passo, e o que acontece é que, logo que eles detectam, ali pelo 12º, 13º batimento, eles vão largando o tempo de condução do átrio para o ventrículo, por exemplo, e aí termina a arritmia. Então, às vezes a gente pega no Holter desses pacientes com marca-passo, arritmias de 10, 12, 13 batimentos. E geralmente é entrando e saindo de taquicardia mediada. A gente pode fazer alguns ajustes também na condução atrioventricular para diminuir isso. E a outra coisa que pode acontecer é um paciente com marca-passo dupla câmara, que ele tem uma taquicardia atrial, por exemplo. E aí ele conduz para o ventrículo, ele sente no átrio e conduz para o ventrículo. E aí ele vai conduzir na frequência máxima do marca-passo. Geralmente a gente programa em 130, então o marca-passo sente e estimula. Então, se a frequência for a 150 do átrio, ele vai conduzir a 130, porque é o máximo que o marca-passo conduz. Às vezes ele vai ter bloqueios, né, de condução, mas a taquicardia conduzida pelo marca-passo é uma taquicardia normal que o paciente tem, que acaba conduzindo para o ventrículo. E o protótipo disso é a taquicardia atrial, né? Certo? E aí a gente tem que dar a beta-bloqueador e tratar a arritmia. Certo? E se o paciente tiver um CDI, as coisas que tem que se levar em consideração são, por exemplo, choques inapropriados. Nesse caso aqui, olha, no canal do eletromiograma intracavitário, a gente vê uma interferência aqui, por exemplo, certo? E aí o que acontece? O paciente pode ter uma terapia inapropriada, né, por causa da interferência, então pode ter um choque. E aqui, no caso, um paciente entrou em taquicardia ventricular, isso aqui foi adequado, ó, e aí aqui ele pode fazer uma terapia antitaquicardia com um antitaque, né, com um burst de batimentos, né, com uma sequência de batimentos programados ali para tentar tirar do ataque, né, para uma sobreestimulação, ou quando não consegue tirar com o ATP, né, com o antitaquicardia, ele vai dar um choque, né? Então aqui foi uma terapia apropriada e aqui uma terapia inapropriada, onde foi chocado uma interferência externa que foi identificada como uma fibrilação ventricular, né? Então isso tem que tomar cuidado, tá? Então, para finalizar a aula, eu vou fechar com 2 casos aqui, certo? Um paciente de 56 anos sofre acidente automobilístico e está de cirurgia abdominal de emergência. E aí tu vai avaliar e ele tem marca-passo, né? Então a gente faz aquelas avaliações e vê, né? Então, qual o dispositivo que ele tem? Tem um cabo no átrio. E quantos cabos no ventrículo? 2. Então qual é o aparelho? Um sincronizador. Um CDI, né? Porque olha aqui o coil, olha aqui, ó. Aqui às vezes não dá para ver direito, mas tem aqui a mola, ó, o coil aqui, o cabo do ventrículo esquerdo e o cabo atrial. Então, eu já sei que esse paciente tem um ressincronizador e um CDI. Um cardiodesfibrilador multissítio, né? Que é o nome de verdade. Então, esse paciente, para ir para cirurgia aí de emergência, o ideal talvez fosse ser reajustado, né? Ou tu botar um ímã, se tu não tenha tempo disso, né? Chamar o pessoal das empresas, eles são disponíveis aí, geralmente para ir nos lugares que precisam fazer alguma coisa de urgência. Então, já te ajuda na tua programação, né? E tu já sabe que o cara é um cara com ciência cardíaca, então tu vai ter que melhorar cuidado. Então, só por essas informações já te ajuda a manejar melhor o caso. E o caso 2 é um paciente de 87 anos, cardiopata isquêmica, com ciência cardíaca, e escolhe o implante de marca-passo há 7 dias, certo? E vem por dispneia progressiva, exercício e o repouso, o caso aqui do Clínicas. E aí, o que acontece? O que vocês estão vendo aqui? Perda de comando, né? Olha,
tem umas espículas soltas aqui, certo? E uns batimentos aqui dele intrínseco misturados, certo? Na verdade aqui, então, esse paciente daí foi feito um raio-x, ele ainda tinha um escapezinho, então ele ainda se manteve mais ou menos, embora tivesse sintomas expostos, então foi feito um raio-x dele, né? E o que a gente vê no raio-x é que o cabo soltou, ó. Como era um paciente mais velho, embora ele tivesse átrio, eu acho que o pessoal optou por botar um marcapasso unicameral no ventrículo direito, e esse marcapasso caiu. Então esse paciente foi reposicionado, o marcapasso, e ele voltou a conduzir, né? Então as espículas estavam soltas ali, e o marcapasso caiu, né? E ele começou com sintomas novamente. E aí ele já matou isso com raio-x, né? Mas esse paciente tinha ritmo de base. Se ele Tinha não tem ritmo de base. ele poderia, se ele ficasse instável, teria que fazer um marcapasso temporário, né? Né? Porque, na verdade, eu precisaria, porque aqui ainda tinha um escape, né? Não existe passar o tem problema passar o transcutâneo que ele tem um marcapasso? Não tem problema transcutâneo, poderia passar também, né? Sempre é uma opção na emergência de botar transcutâneo até tu ver se organizar com uma falta venosa e tal. E assim, ó, evitar passar também o temporário no mesmo lugar do marcapasso definitivo, né? Uma vez eu vi, até aqui também, passarem um tempo, foi até uma acesso central na mesma veia do marcapasso, e aí a guia se enrolou no eletrodo, aí não conseguiu tirar, tá? Então, resumindo, na hora de atender um paciente com marcapasso na emergência, lembre-se de avaliar o tipo de marcapasso, perguntar a marca e o modelo, perguntar por que o paciente tem marcapasso, fazer um eletro e um raio-x de tórax pode ajudar, né? E eventualmente exames de sangue, né? Quando tu pode ter acidose, subbilatoríticos piorando a condução, né? Fazer anamnese também de medicações que usa, né? Então isso faz parte da avaliação global do caso. E se dúvidas, chamar o especialista, né? E sempre também saber o ritmo de base do paciente, que às vezes pode te ajudar até a saber, porque às vezes o marcapasso tem um AVC, né? E aí tu diagnostica a fibrilação atrial, às vezes no marcapasso, que ficou gravado ali, ou às vezes até já quando é fibrilado crônico, isso já é uma condição predisponente. Quando tu não encontra onda P no marcapasso, tem que ficar de olho, né? Se às vezes a onda P da estimulação é diferente, mas quando a linha ela é tremidinha ali, não tem onda P, provavelmente o paciente pode ser fibrilado também, né? E aí tem todos os fatores de risco no paciente com fibrilação atrial com potencial emboligênico, certo? Então, resumindo, né, estimulação do átrio, sentindo o ventrículo. Aqui o protótipo, né? Aqui a estimulação do ventrículo, né? E aqui a estimulação do átrio e do ventrículo, do átrio e do ventrículo, do átrio e do ventrículo. Ele pode também, em vez de estimular o átrio, sentir um átrio normal e estimular o ventrículo. Certo, pessoal? Nos estendemos um pouco na aula hoje, né? Mas eu acho que é uma aula importante. Eu até fui testar uni 2 aulas, né? Acho que ela ficou um pouco extensa. Uma dúvida? Bem completa. Pessoal? Nazi? O Nazi já saiu. Aqui. Certo, pessoal? Então, estamos à disposição aí para tirar dúvidas, né? Hoje, o que será que houve hoje que tinha menos pessoas na aula aí, né? Acho que lembrar todo mundo que tem aula nesse horário quase sempre, né? Hoje foi isso aí, sempre tem quase 30 pessoas, né? Hoje sempre teve em torno de 10, 11. E lembrar também de quem não assinou, assinar e de guardar os casos que tem na UV ali, né, pessoal? Para a gente poder fazer a avaliação dos casos, tá? Um abraço, então. Até a semana que vem. Um abraço. Falou.